Goodness. Boa noite, Vanessa. Boa noite, nutricionista. Muito obrigado. Boa noite, Creuzinha, meu amor. Bem-vindas, todas bem-vindas. Muito obrigado. Ok, minha vida está pouco maltratada, tadinha, tão velha. Creuzinha, você lembra? Ó, a Bíblia da minha mãe, essa foi a herança que ela me deixou. Quando eu saí do Brasil, ela me deu. Ela disse, minha filha, não tenho moeda nem prata, mas tenho aqui a palavra de Deus e a Bíblia que vai te proteger onde você estiver. E eu carrego todos os lugares que eu vou, que eu moro, né? Que eu moro, de mudança. Porque lá em minha casa não precisa carregar. Mas é assim, foi o melhor presente que eu recebi e guardo com muito zelo. Mas ela é tão velha, né? Porque minha mãe já tinha essa Bíblia desde que eu era criança. Imagina. Não sei nem se as leituras estão atualizadas. Dá um tempinho, esperando o povo entrando. E enquanto isso, vamos interagindo aqui. Muito obrigado a todas vocês. Hoje vamos ter um tema assim bem... É um debate, né? Vamos ter um debate hoje que vai ser muito legal. Espero que todo mundo que estiver assistindo hoje, que peça assim, sabedoria a Deus para entender sobre os assuntos de hoje, né? Enquanto isso, já que eu vou esperar um pouquinho mais, vou falar 5 minutos, vamos fazer a oração. Eu vou fazer uma oração e se vocês quiserem acompanhar, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, de amor e de paz entre os homens, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão da vossa sabedoria, o pão do vosso amor incondicional pelos nossos irmãos, o pão da gratidão, que é o pão mais saboroso que existe, o pão da resiliência, o pão da alegria, o pão da prosperidade. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas e nos ensina a perdoar os que achamos que nos ofenderam, porque ninguém tem o poder de nos ofender. E livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Amém. Dentro do círculo infinito da divina presença que me cobre inteiramente, eu afirmo, há só uma presença aqui, é a presença da harmonia, que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Quem quer que aqui entre, sentirá as vibrações da divina harmonia. Há só uma presença aqui, é a do amor. Deus é amor, que habita todos os seres. Esta casa está preenchida do amor. No amor eu vivo, movo-me, existo. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença do amor. Há uma única presença aqui, é a da proteção divina.
tudo que aqui existe, tudo que aqui se pensa, tudo que aqui se sente, tudo que aqui se fala, hoje especialmente, é elevado pela justiça. Há só uma presença aqui, é a presença de Deus. Deus reside aqui nesta casa. Quem quer que aqui entre sentirá a divina presença de Deus. Há só a presença aqui, é a presença de Deus, a vida. Deus é a vida de todos os seres, a saúde do corpo e da mente. Quem quer que aqui entre sentirá a presença da vida e da saúde. Há só a presença aqui, é a presença de Deus, a prosperidade. Deus é prosperidade porque Ele faz tudo crescer e prosperar. Deus se expressa na prosperidade de tudo aquilo que aqui é empreendido em seu nome. Quem quer que aqui entre sentirá a presença da prosperidade e abundância. Pelo símbolo esotérico das asas divinas, eu estou em comunhão com as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria. A presença da divina sabedoria manifesta-se aqui nos atos e expressões de todos aqueles que aqui entrarem. A presença do poder divino manifesta-se aqui. A presença da alegria divina é profundamente sentida aqui por todos que aqui penetrarem. Na mais perfeita comunhão entre meu eu inferior e meu eu superior, que é Deus em mim, consagro esta casa, a mais perfeita comunhão. Desculpa. A mais perfeita comunhão. Meu Deus, esqueci. Consagro esta casa a mais perfeita comunhão de força de Deus e pensamentos de amizade. Agradeço-te, ó Deus, porque esta casa está cheia da tua presença. Agradeço-te porque vivo e me movo por ti. Agradeço-te porque vivo em tua vida paz, saúde, prosperidade, sabedoria, alegria e amor. Agradeço-te porque estou em harmonia com todos os seres. Muito obrigado. Olá, quem entrou aqui é Daniel Carlos. Bem-vindo, meu querido. Bem-vindo, Paulo. Meu amado, que bom que você está aqui. Hoje a gente vai ter um debate, né? Sobre crenças. Então, vou dar um minutinho mais e chamar minha convidada. Sabonete Artesanais, seja bem-vindo também, muito obrigado. Que mais? Pois é, gente, hoje vamos ter um debate sobre crenças, filosofias de vida, né? E por aí vai. Oi, 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 oi. Oi, Luciene, bem-vinda, muito obrigado. Então, gente, eu estava há muito tempo afastada do Instagram e do YouTube, porque eu estava concentrada fazendo vários cursos, ainda estou estudando ainda, né? E aí não estava dando tempo para fazer live, nem cabeça, porque tinha muita coisa para estudar, provas para fazer. Dora, eu que tô te chamando aí, Sabonetes Artesanais é o meu nome do Instagram. Ah, ok. Eu vou dar mais um tempinho antes de eu te receber, só um minuto. Tô esperando o pessoal chegar.
Só mais uns minutinhos. Coelho, Coelho. Ah, Manu, meu querido. Bem-vindo, Coelho. Bem-vindo, Manu. Manu, meu amor, que saudade de você. Um beijo no seu coração, viu? Que bom ver você aqui. Que saudade. Eu também, meu amor. Eu te amo. Eu te amo também. Deixa eu ver. Então, gente, eu vou aceitar minha convidada, porque já são 19h13. Olá, boa noite, minha querida. Seja bem-vinda, viu? É Drey, né? Drey, não sei. Ok, o tema da live, Manu, é crenças limitantes. Peraí, deixa eu atender esse telefone aqui, porque a criatura tá... Oi, Ivete, fale. Alô? Ivete, eu tô na live. No meu Instagram, te mandei o convite aí. Entra aí, tá bom? Obrigado, um beijo. Então, eu vou atender minha convidada agora. Luciene, você pode entrar. Pode solicitar de novo, por favor. Aqui. Oi, Raquel. Bem-vinda. Muito obrigado. Oi, Luciene, muito bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui. Oi. Viu? Eu acho Amém. que sua tela está um pouco escura. Peraí. Se puder clarear mais. Ariane, bem-vinda, muito obrigado. Melhorou? Tá melhor agora. Gente, eu vou pedir desculpa que eu vou colocar um queimadinho, porque tem um pigarro na garganta toda vez que eu faço live. É uma bendição. Como é que você está? Luciene? Eu? Sim, você. Tô bem, tô bem. Boa noite para vocês. Boa noite. Para mim é privilégio e honra estar participando da sua live. Ô, meu amor, muito É a primeira vez. Oi, Ivete, bem-vinda, muito obrigada. É a primeira vez que você está fazendo uma live? Primeira vez. Não é um bate-papo, igual como se eu e você estivesse no WhatsApp fofocando. Falando toda a Bahia. É mentira, viu, gente? É brincadeira. Boa noite, Liberato, minha sobrinha, muito obrigado. Então, gente, hoje a gente vai ter esse tema sobre crenças militantes. Vai ser um debate bem impactante, né? Porque aqui vai ser um debate entre uma esotérica e uma, posso dizer, evangélica ou cristã, não sei qual o termo certo, né? Cristã. Então, cristã. Então, uma esotérica e uma cristã. Mas eu também sou cristã, porque eu acredito em Cristo, né? Então, eu só não tenho religião. É isso. Mas então, hoje a gente vai falar das crenças limitantes, né? E o que são as crenças limitantes? São aquelas ideias que a gente acredita sem ter nenhuma base, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Quando eu era pequena, ouvida por uma candomblecista. Muito bom, muito bom. Então, assim, minha mãe dizia que se chupasse manga com leite e bebesse leite, podia morrer. Abacaxi com leite, podia morrer. Eu cresci a vida toda ouvindo que
você não pode andar na chuva, porque se andar na chuva vai pegar uma gripe, vai ficar doente. E eu nunca tive medo da chuva. Graças a Deus, não sei porque desde pequena gostava de correr para a chuva quando chovia. E assim, eu vi falar também que se você tem garganta inflamada, não pode tomar gelo, não pode tomar gelado. Então, tudo isso são tipos de crença, né? Que não é verdade, porque eu criei meus filhos andando na chuva, chupando picolé, dava picolé quando a garganta estava inflamada que não queria comer, eu dava picolé. Eu fazia as abafa-banca, que chamava no Brasil, né? Os cubinhos do gelo, e colocava, fazia de fruta, colocava lá, porque eles não queriam comer, então pelo menos tinha alguma coisinha assim para não ficar tão mal. Então, eles melhoravam com gelo. Eu até hoje uso o mesmo costume. Bem-vinda, Thais. Muito bem-vinda, muito obrigada. Até hoje, eu curo minha garganta com água, sal e limão e com água gelada, né? Eu não gosto de água gelada, mas eu gargarejo com água gelada. Primeiro eu gargarejo com sal e depois com água gelada. Então, isso são crenças que, quando você acredita, com certeza, se você tomar chuva, você vai ficar doente, né? Se você ficar com a garganta inflamada, você vai ficar doente porque você já tem na sua mente programada que se você tomar chuva, você vai ficar doente. E também aquelas outras crenças, né? Que eu vou falar das crenças e depois a gente vai debater, certo? Aquelas crenças que a gente aprende também da cultura, da nossa tradição, tudo isso, né? Se eu fosse condobrecista, é difícil de falar, eu não ia assim dar muita importância para os evangélicos, para essas outras coisas, né? Ou eu ia gostar de vestir saia de santo, ou eu ia fazer qualquer coisa que tivesse lá dentro da religião, porque eu acreditava naquilo, né? Mas não quer dizer que tudo que está passando ali seja verdade. Então, isso são crenças limitantes. São crenças que a gente traz de cultura, de religiões, de tudo. A gente vai trazendo essas crenças. Então, para a gente combater as crenças limitantes, a gente precisa de quê? De informação, né? De informação, porque você para de ter aquelas crenças, você pode reprogramar a sua cabeça para uma nova crença. Por exemplo, em 1842, foi acho que foi na Segunda Guerra Mundial, não sei, na Primeira, eu não sei. Foi a primeira vez que se teve uma cirurgia anestesiada. Ninguém acreditava que aquilo ia funcionar, porque antigamente o soldado ia na guerra e perdia a perna, levou um tiro, puf, cortava com facão, os outros ficavam lá segurando. Antônia, bem-vinda. E muitas pessoas morriam porque não aguentavam a dor, né? Eu mesmo quase morri no parto do meu segundo bebê, que é a minha filha, porque eu não suporto dor, eu não tenho estrutura para sentir dor física. Então, assim, se tivesse anestesia, pudesse tomar, ou eu pudesse ter pago, eu não ia sentir dor. Então, são essas coisas que a gente vai aprender a mudar. E hoje, eu vou primeiro trazer aqui, viu, Luciene, o capítulo 3 do Gênesis. Gênesis. Gente, perdoa. Gênesis. Minha língua que é difícil, ela trava. Gênesis. Gênesis 3. Gênesis 3. Então, aqui está dizendo, né, que
deixa eu ler aqui a passagem toda. Que Deus deixou, fez o jardim do Éden, criou o mundo, fez lá o jardim do Éden, né? E criou Adão e Eva e botou o jardim todo cheio de frutos, tudo, e uma árvore no meio do jardim. E falou que ninguém podia comer daquela árvore, o resto tudo podia comer, porque se comesse, morreria. Então, gente, isso que está aqui, olha, para vocês que são evangélicos, vocês acreditam mesmo que existiu o Jardim do Éden, né? Mas para mim, que não sou evangélica, sou esotérica e que vou avançando, isso é uma alegoria, né? É uma alegoria. Então, aí foi lá a serpente e fez aquilo tudo, né? E pronto, acabou o mistério, ficou sabendo de tudo. E aí teve. E a pergunta que eu te faço vai ser essa aqui, olha. Se Adão e Eva foi o primeiro habitante da Terra, certo? Adão Certo. e Eva tiveram Caim e Abel. Então, aí é que a gente vai prestando atenção a esses pontos. Bem-vinda, Tati. Tiveram. E aí Caim foi lá e matou Abel com inveja de Abel, certo? Certo. Isso aqui é em Gênesis 4, né? Uhum. E aqui, peraí, deixa eu ver aqui para não ter que ler tudo. Então, Caim foi lá e matou Abel, né? Estou indo certo, né, gente? Que ele está dando para ler tudo, não. E aí, ele foi expulso do Jardim do Éden. Então, se só tinha Eva, Adão, Caim e Abel, e... Espera aí que eu vou perguntar isso aqui. Eva, Adão, Caim e Abel. Adão, Caim e Abel. Então, Deus expulsou Caim lá do Éden, né? Ele mesmo se expulsou porque se sentiu envergonhado. E ele foi parar na terra de Enoque, onde ele se casou, teve filho, né? E ergueu uma cidade. Então, como é que isso pode ser? Se só existiam esses 4 seres humanos, Caim foi expulso do paraíso e lá na frente ele acha uma esposa e como é que pode isso na sua interpretação? Entendeu? Bem-vinda, Rosa, meu amor. Que bom que você está aqui, mulher. Voltei do Brasil e a outra foi embora, Ivete, e a gente não fez a festa. Oi, sim, desculpa, meu amor. É que eu tenho que dar uns alô para as pessoas. Bem-vinda, Simone. Bem-vinda. Sim, então me explica isso aí. Como é que... que aconteceu? Como que aconteceu? Se ele foi expulso do paraíso... E logo depois ele arranjou uma mulher que não estava dentro do paraíso e criou uma cidade que a cidade já tinha um nome que era Enoque. Olha. A Bíblia, ela é um livro completo, sendo que se fosse para caber tudo nela, a gente não ia conseguir carregar a Bíblia. Então, assim, voltando logo quando você começou a falar de crença, crença é acreditar, né? Que você já falou. Então, crença, eu acredito em coisas positivas ou negativas. Certo. Tem pessoas que elas acreditam que elas são inúteis, são incapazes, e se limitam naquilo que elas acreditam. E aí você deu o exemplo da sua infância. E nós temos, né, hoje, pessoas que acreditam num time de futebol, porque o pai e a mãe induziu com que elas gostassem do time. Uhum. Tem pessoas que elas acreditam numa cura porque ela ouviu falar ou porque ela assistiu na TV. E aí ela acredita naquilo que ela viu.
um milagre de outra pessoa. Sim. E tem aquela crença que eu acredito, eu tenho fé na experiência que eu passei. Então, eu tenho fé naquilo que aconteceu comigo. Então, quando a gente vai para o Gênesis, logo do início, a Bíblia, ela não mente. Então, é a palavra de Deus, né? Tudo que for feito, administrado, é para a glória de Deus. Deus fez tudo perfeito para ele e por ele. Então, Gênesis vem contando a história que Deus, ele se movia, o espírito dele se movia e não tinha nada. No capítulo 1 fala que o espírito de Deus se movia sobre a terra, sobre a face, sobre as trevas, e não tinha nada. E Deus preparou a terra, e tudo que ele foi fazendo, ele viu que era bom. E a gente viu as árvores, os seres viventes, os frutos, as sementes. Daí ele quis fazer o homem à sua imagem e semelhança. Mas nós sabemos que Deus é espírito. Sim, então ele fez o homem à sua... Para encurtar, para não... Eu vou chegar lá. Onde é Quando ele... Como foi? Eu captei, mas assim, para você entender. Quando a Bíblia diz que não tinha nada, porque não tinha nada. E quando ele fez homem, ele fez Adão. Sim. Primeiro ele fez Adão, o ser humano, homem, Sim. Mas até aí, depois que ele fez tudo, foi que ele soprou nas narinas de Adão para vir fôlego de vida. Então, Adão ressurgiu como alma. Quando ele viu que Adão se sentia sozinho, ele fez a Eva. Aí a Bíblia fala a história só dos dois, porque foi histórias de destaque, Caim e Abel. Mas Eva teve 7 filhos, se eu não me engano. Sim, mas... E foi nesse período que Caim, ele, por inveja também, ele mata Abel, por inveja. Por quê? Porque ele ofereceu um sacrifício que não foi agradável aos olhos de Deus. Quando Caim sai, Caim leva com ele uma irmã. Mas aqui na Bíblia não está escrito. Não, então, porque aí vem os estudos bíblicos. Aí vem os estudos bíblicos, a teologia. Sim, mas olha só, na minha opinião, esse livro aqui tem muita sabedoria, mas na minha opinião, tem muita mentira também. Por quê? Mas Deus não é mentiroso. Não, Deus não é mentiroso, mas isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui é a palavra do homem. Alguns homens inspirados por Deus. Isso é meu ponto de vista. Alguns homens inspirados por Deus. Outros homens por conveniência escreveu. Por quê? Eu não acredito que Deus, sendo um pai tão amoroso, ele vai castigar seus filhos de uma maneira cruel. Assim. Não. Não? Você concorda? Não castiga. Deus não castiga o homem, mas existem consequências do nosso pecado. Absoluto. Quando nossos filhos, quando eles erram conosco, a primeira ação que nós temos é botar de castigo. Sim. Nós colocamos de castigo da nossa forma, né? Deus, ele tem uma maneira de trabalhar. Não é que ele castigue, mas todo erro vem uma consequência. E nós precisamos aceitar essa consequência. Aí a Bíblia, ela fala que tem coisas que Deus nos revela, tem coisas que Deus não vai nos revelar. Por causa do quê? Da limitação da nossa mente humana. Exato. Então, eu penso também desse jeito. Se Deus fez Adão, ou fez Eva da costela de Adão, no meu ponto de vista, eu penso que era para andar lado a lado. Mas do outro lado, creio que... Eu não sei se acho que é Provérbios, que fala assim, as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Isso, para mim, soa como ditadura, como machismo. É isso que eu penso. Pode agora rebater. Eu gosto de polêmica. A Bíblia fala que a mulher, ela deve ser submissa ao marido,
Hoje a gente vê mulheres mandando nos homens. Sim. E por causa, né, a gente vê isso. E os casamentos estão se acabando, porque tem mulher que ela grita mais. Por quê? Porque ela conquistou a sociedade, porque ela trabalha, porque ela subiu de nível no trabalho, então ela se colocou no topo de que ela pode mandar. Mas o homem, ele foi feito para governar. Ele que tem que ter autoridade. Agora sim, não é uma autoridade de maltratar a mulher, de bater, de xingar, de matar, como a gente está vendo hoje. Mas a mulher ela precisa ouvir. Agora sim, dessa forma, a mulher ela tem sabedoria, porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê histórias de mulheres que tiveram sabedoria mais do que o homem. Então, quando eu falo assim, Vinícius é andar lado a lado, o que ele fez, tá, Costela? Só um minutinho. Costela tá do lado. Só um minutinho. Tem um rapaz aqui, Daniel Carlos. Bem-vindo, meu querido. Que ele fala assim... É o meu pastor, Daniel Carlos é o meu pastor. Quem acha que a Bíblia é só uma parte verdadeira, inspirada por Deus, é porque só quer a parte que lhe convém e não o que confronta os seus erros e suas mazelas. Aí é que tá. Eu também rebato com a mesma coisa. Os evangélicos, eles só pegam a parte da Bíblia que lhe convém. Porque, vamos lá, eu vou falar agora de Davi. Se Deus criou todas as pessoas, todos os reis que você vê na Bíblia, eu falo errado, todos eles foram invadir as cidades, matar todo mundo, trazer alguns como escravo. Então, qual é o Deus? Qual é o Deus nesse caso? É o Deus que é pai amoroso ou é o Deus que separa, né? Esse filho aqui tá bom, mas aqueles dali eu vou mandar matar e vou mandar escravizar. Então, isso para mim é uma contradição. Você está entendendo? E aí? Eu estou te entendendo. Deus é amor e Deus é justiça. E quando a gente lê o Velho Testamento, a maioria da história, o povo andava em desobediência. O povo errava, adorava outros deuses. Isso lá foi o povo do Egito. Os que estavam... O povo do Egito até terminar o Velho Testamento, a gente via a desobediência daquele povo. Então, assim, Deus deu várias chances, eles foram escravizados várias vezes, Deus deu livramento para todos e Deus enviou profetas para mandar recado. Mas mesmo assim, eles continuavam errando. Eles Deus continuavam... matar o próprio filho, impossível. Isso não tem lógica, não tem lógica. Tem. E hoje, nesse século, você acha que essas coisas que acontecem com o ser humano, as inundações, as doenças... sempre existiu, isso sempre existiu, sempre vai existir. Aí é que eu falo a consequência dos nossos erros. Nós cavamos por isso, foi nós que procuramos. Essa inundação que teve lá no sul, que teve muita chuva, mas com certeza foi consequência do homem que superfaturou as obras lá e as barragens se romperam, né? E quem errou aí agora? Não foi o homem, é o que você falou. A consequência não quer dizer que Deus foi lá e mandou vir a inundação. A consequência fez com que muita gente agora está morrendo, perdendo suas casas. Naquela época, Deus mandava os profetas avisarem. Mas veja bem, eu tenho certeza que Deus não ia mandar todos esses reis invadir todas as cidades que eles invadiram e mataram, incendiaram, mataram criança. Igual como que a gente está vendo aí, que eu não posso falar o nome, a palavra, né? Então, que Deus é esse? Já pensou? O meu filho está errando, e eu vou mandar matar o meu filho? Não, eu não. Não, mas Deus é o dono, Deus é o nosso dono. Deus, ele criou o homem. O fôlego de vida que eu tenho é porque Deus me deu. Se ele não quiser mais me dar, ele simplesmente tira o fôlego e eu só fico aqui só o corpinho.
Só a carne, Não, se só você a formação. tem fôlego, você vai para baixo do chão. É, Vai morrer. mas eu só perco Tem meu nada fôlego se assim. Deus tirar. Se Deus não tirar, eu tenho meu fôlego. Exato. Eu só estou aqui conversando com você porque Deus está me proporcionando isso. Isso. Se Ele tira, eu morro. E a gente sabe o dia que nasce, mas o que morre lá, eu acredito que só Deus Porque, sabe. porque precisa voltar para Deus. Eu pertenço a Deus e você também pertence. E Deus nos colocou aqui para a gente andar no caminho reto e justo. Mas se eu desvio, a Bíblia fala que o homem, por se multiplicar a iniquidade, o amor dele vai esfriar. E o amor está se esfriando, porque ele não tem mais amor. Então, nesse momento, ele está sendo o quê? Inútil, ele está tendo uma vida promíscua. E Deus não quer isso, porque Deus é santo. Sim, mas Deus não Quando manda Deus, o filho dele. quando Deus libertou o povo do Egito, Deus mandou eles voltarem para Canaã para conquistar a terra que já era deles. E para isso teve que tomar força. Eu fui criada na igreja evangélica, na Pentecoste, que até hoje tem alguns traumas das barbaridades que eu ouvia na igreja. Então, eu vou falar assim, eu não creio que Deus ia mandar todos esses reis matar os próprios irmãos e trazer como escravo. Não tem cabimento uma coisa dessa. A segunda coisa que eu também acho, né, esse é o meu ponto de vista, é que a ciência avançou, o mundo avançou, tudo avançou, o progresso veio porque Deus deu sabedoria ao homem de criar todo o progresso. Fala errado também a palavra, infelizmente não posso minha língua, né? Mas Deus deu sabedoria ao homem para criar esse telefone, esse iPad que eu estou falando com você agora. Não foi por acaso, não foi o diabo, não foi. Foi Deus que deu sabedoria, porque sabedoria só quem dá é Deus. Entendeu? Aí, infelizmente, o homem não sabe usar, né? Tudo avança, tudo, menos o livro da Bíblia que foi escrito há não sei quantos mil anos atrás, 2.000 anos e pouco, que tudo avançou e que foi escrito por homens, né? Alguns estavam mesmo inspirados, outros não, outros. Pois aí que mulher tem que ser submissa e você concorda com isso. Só um momento, você concorda com isso? Não pode. A mulher grita porque ela é mal educada, porque ela não tem maneiras. Mas não é porque ela quer mandar mais do que o homem. Talvez tem muitas que quer. Tem muitas que quer. Mas quando você coloca assim, aí veio o machismo. Muitos pastores que eu já ouvi no Brasil dava porrada da mulher, inclusive o vizinho que era pastor. Inclusive errado. O vizinho. Então, presta bem atenção todas essas coisas, mas ele está pregando a palavra que ele conhece, que a Bíblia está ali escrito. E Deus está vendo. E será que Deus não mandou outros iluminados, como Jesus, que veio e avançou, mas as pessoas não quiseram avançar? Né? Porque esse livro, gente, tem muitas alegorias que precisa ter muita sabedoria para fazer uma interpretação. Eu não tenho essa sabedoria para interpretar tudo que está aí, mas alguma coisa é clara que a gente pode ver, entendeu? Sim. Vai lá. Deus, ele nos dá o Espírito Santo para nos ajudar a entender o que é que Deus quer, né? Quando a gente fala da mulher submissa, a mulher com sabedoria, porque a Bíblia fala da história de uma mulher chamada Abigail, onde o marido dela era perverso, porque ele tinha muitos bens, ele tinha uma autoridade, e eles passaram por uma situação de morte. Se Abigail ela não tivesse ido interferir na morte da família dela, ela também ia morrer. Então, ela foi na frente, pediu ajuda, né? E ela não comunicou nada para o marido. Depois que ela conseguiu resolver toda a situação, depois você procura saber na Bíblia, que agora eu não lembro o livro,
Ela agiu com sabedoria. E quando ela conseguiu resolver toda a situação, ela voltou e conversou com o marido dela de tudo que ela fez. Ou seja, assim, ela foi submissa a ele, respeitou, mas ela teve sabedoria de tirar ele da morte. Então, ser submissa não é baixar a cabeça para o homem dar porrada, mas é ter sabedoria, andar lado a lado, porque Deus, quando ele fez Adão e fez a Eva, ele fez Eva do lado, para andar junto, igual por igual, um ajudando o outro. Exatamente. E não um mandando no outro, é lado Não. a lado. Não. Não tem que ter submissão, tem que ter companheirismo. É bem diferente de submissão. Para você ver que isso é interpretação, discernimento. Exato, sabedoria, lado a lado e companheirismo. Se você tem um companheiro, claro, a gente discorda, a gente tem nossas brigas, né? Eu tenho 30 anos de casada, vou fazer 31 agora, fui casada por 12 anos com o pai dos meus filhos, né? E não existia companheirismo, por isso que separou. Hoje, eu estou 31 anos casada quase, e hoje existe o companheirismo, mas submissão nunca, entende? A menina aqui está falando, Ivete, algumas religiões sempre foram transmitidas verbalmente e se perpetuarem até o dia de hoje. Sim, tem. Eu não posso falar nomes de religião, mas vocês sabem que tem essas, né? Que vai lá, né? Que é mandado pelos outros, é reprogramado a mente para fazer aquilo e bum! Entendeu? A Bíblia é o livro mais antigo e mais atual, né? Quando você examina o Novo Testamento e Apocalipse, a gente vê que muitos sinais que foram ditos no Velho Testamento se concretizam agora. Quando Jesus ele veio no Novo Testamento, ele já tinha sido citado lá no Velho Testamento, que viria o rei, e que o rei viria, entraria em Jerusalém montado num jumentinho, e ele levaria o meu pecado e o seu pecado em um madeiro. E quando chegou no Novo Testamento, ele realmente entrou no jumentinho, e o madeiro era a cruz. Eu não vejo essa passagem da Bíblia. Em que livro está isso, você sabe? Eu vou procurar e mando para você. Eu sei do nascimento, né? Mas com essas palavras assim, eu não sei. Tem no Velho Testamento. Aí, então, assim, aí você falou de Jesus, agora eu vou perguntar. Aquela pergunta que você já sabe. Você não crê na reencarnação, né? Na volta à vida. Não, a Bíblia não fala da reencarnação, a Bíblia só fala da ressurreição. Então, se a ressurreição, como Jesus, né? Diz que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, eu acho que é uma prova que todo mundo pode ressuscitar. Agora, Jesus ressuscitou, e não só ressuscitou, mas ele também disse que na casa do Pai havia muitas moradas. No meu entendimento, essas muitas moradas e o ressuscitar, Jesus provou que pode voltar, só que ele não voltou como carne, ele simplesmente fez uma aparição como espírito, e muitos que estavam ali, que tinha a iluminação, pode ver, né? Quando ele voltou e falou com o povo, né? Muitos. Mas, para mim, eu digo, Jesus está mostrando, sim, que a gente pode ressuscitar, porque não tem outro jeito. Se você comete tanta atrocidade nessa terra e você não tem a consequência, morrer e acabou. Que muita gente faz, mata, rouba, faz um diacho, morreu, acabou. Aí vem o inferno. Você acredita mesmo que existe o inferno? Pronto, o inferno, acredito sim, que vem o inferno. Então, voltando
reencarnação. Você me perguntou se eu acredito e eu disse que a Bíblia, ela não fala da reencarnação, ela fala da ressurreição. Então, assim, existe diferença entre ressurreição e encarnação. Jesus, quando ele ressuscitou, ele voltou no mesmo corpo, mas não na carne, porque Jesus é Deus. Então, ele voltou como espírito ressuscitado, tá? Mas no corpo dele. E que eu nunca li sobre reencarnação, só ouvi falar. E pelo que eu entendo, reencarnação é quando o corpo volta, o homem morre e ele volta em outro corpo, né? Ele adquire um outro corpo para ele, entre aspas, consertar o que ele fez. Só que a Bíblia, ela fala em Hebreus 9, no versículo 27, 28, que uma vez nós morremos e logo vem o juízo. Eu morro uma vez só e logo vem o meu juízo. Assim como Cristo, ele se ofereceu uma vez só na cruz, ele não vai se oferecer novamente. Assim como ele morreu e ressuscitou, ele não vai morrer de novo e ressuscitar de novo. Foi tudo uma vez só. É o que a Bíblia fala. E aí, a Bíblia fala que muitos, é Daniel, nós morreremos e nós voltaremos para o pó da terra. A ressurreição, ela é eterna, mas uns vão voltar para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Porque isso é com o corpo transformado. A pessoa fala vida eterna porque não morre. O espírito não morre. O espírito, então, só que o espírito, ele volta para Deus, ele não volta para fazer algo que, eu errei hoje, morri, e aí preciso me conciliar, me consertar com Deus, e aí eu vou entrar em outro corpo. Se a Bíblia está me dizendo que uma vez morto acabou, segue-se o juízo, então eu não vou voltar para consertar nada. Porque acabou a minha mente. Morto, a minha mente foi esquecida. Acabou aqui. Mas no plano espiritual não acabou. Entendeu? No plano espiritual, aí vem o julgamento. No plano espiritual, quando eu morro e eu ressuscito, para o juízo, é nesse juízo que Deus vai determinar. Ó, se eu fiz coisa boa na terra, uma única vez, era a minha chance, por isso que a gente precisa se consertar, hoje e agora, enquanto eu tenho vida, porque quando chegar o juízo, é nesse juízo que vai me direcionar a minha vida eterna com Cristo, ou a minha condenação eterna no inferno. Aí entra o inferno. Mas aí não faz sentido. Por que não? Porque se Deus é um pai amoroso, como ele não vai te dar a oportunidade de você se arrepender? Mas o momento do arrependimento é hoje. Aí ele vai pegar os filhos dele e jogar lá no fogo eterno do inferno. Não, ele não está jogando. Ele não está jogando. Quem se jogou foi nós mesmos. Né? Se Deus me deu a oportunidade de viver aqui na terra, por que eu vou continuar errando aqui depois da morte? É que eu vou pensar no conserto? Não, você não existe. Não vai pensar. Deus é que vai te dar uma oportunidade. Eu vou ler aqui para você Hebreus 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, ele se ofereceu, como eu te falei, uma vez só para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, ao que esperam para a salvação. É Cristo. Aí, veja então, a minha oportunidade é agora. Os mesmos pessoas que mataram Jesus é os mesmos que escreveu a Bíblia. É os mesmos. Você está entendendo? Tanto no Velho como no Novo, porque no Novo Testamento tem Judas, né, que foi lá e traiu Jesus. Então, eu não posso, e eu já fui evangélica, e eu tenho essa Bíblia aqui que minha mãe me deu como herança, e eu guardo com muito respeito, eu leio, eu estudo também, não sei todos os capítulos, nem versículos de cor, mas a gente, também não. Talvez assim,
pudesse evoluir um pouco mais além disso, porque não é possível que, olha, aí tem outra coisa que é um paradoxo também, né? As pessoas só contam do mundo, da vida lá do Adão e Eva para cá. E as outras milhares de pessoas, de nações, né, que tem não sei quantos mil anos, 6.000 anos, 7.000 anos, os primatas, tudo isso, e vocês não vê a evolução, não vê a evolução, que o homem evoluiu e que tudo evolui, mas as pessoas que são evangélicas, elas continuam só naquilo, porque é a palavra de Deus, mas você não buscou mais outras coisas para você poder entender mais a palavra de Deus. Você ficou nessa aqui, porque aqui é o que tudo está escrito. Mas não é assim, porque se o mundo evoluiu, se Deus deu essa sabedoria toda para você evoluir. Graças a Deus que o mundo evoluiu e nós temos hoje a sabedoria de interpretar. Ó, Daniel 12, no versículo 2, diz assim, ó, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Claro, porque eles vão vir reparar os erros, porque Deus está dando uma chance. E não tem mais chance. Deus vai lhe dar milhões de chances. Você, como ser humano aqui, você já errou milhares de vezes. E todo dia, quando você acorda, você tem uma nova chance. Isso, graças a Deus. Não é verdade? Essa é a minha oportunidade. E por isso que quando entra o inferno, é assim, enquanto eu tenho vida e peco hoje, porque todos nós somos considerados pecadores, então quando eu peco hoje e eu peço perdão a Deus hoje, né? Todo dia a gente mata um leão, todo dia a gente erra em alguma coisa. Quando eu peço perdão a Deus hoje, eu já me livrei do inferno. Errei amanhã. O que é o pecado para você? Existem os pecados que nos afastam de Deus. Porque nosso Deus é um Deus santo. E ele faz justiça. Então, ele me dá os mandamentos, os tributos, as ordens espirituais. Eu preciso ser obediente. No momento que eu perco isso, eu perco a minha conexão, a minha religação com Deus, eu perco. Quando eu faço isso, eu erro, eu magoo Deus. Então, eu peco diante de Deus. Deus me dá ordem para eu não mentir, eu minto, eu me afasto de Deus. Então, isso é considerado pecado. E aí a gente vem para os pecados que, entre aspas, para Deus tudo é pecado, mas existem aqueles pecados mais agravantes. Aí vem a mentira, vem a blasfêmia, vem o adultério, vem a prostituição, daí vem os homicidas, os adúlteros, e aí vai piorando a situação. Cada vez que eu vou errando dessa forma, eu vou me afastando de Deus. Então, isso é considerado pecado. Mas cada vez que você erra, você se afasta de Deus. E eu sei muito bem disso. Cada vez que eu estou com o coração magoado, com raiva, eu estou afastada. Mas uma coisa é você pecar e você reconhecer que você pecou e pedir perdão a Deus. Outra coisa é você pecar e permanecer no erro. Ah, não é nada demais. O que é que tem? Eu dei uma mentirinha de nada, coisinha besta. Tá? E aí a gente se esquece. Né? Um pouquinho de veneno também é veneno. Eu me digo isso. Ah, vou comer só um pedacinho de pão hoje porque eu estou morrendo de vontade, mas o pão me faz mal por causa do glúten. Mas eu vou lá, é só um pouquinho, mas é veneno. Em seguida, eu me sinto a barriga já pipocando, com um pedacinho de pão. Então, é veneno. Eu tenho um versículo aqui, em Eclesiastes, depois, 9, no 5, eu vou ler para você. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come, e aí eu vou pular um versículo, no 10 diz assim, ó, tudo quanto te vier a mão para fazer,
Faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Mas, Isso é a prova de exato, que, enquanto eu exatamente. estou viva, eu tenho que Você, fazer aqui. quando você Morri, morre, não tem ó, mais nada a não fazer. tem aqui na Terra, porque você morreu, o seu corpo foi destruído. O seu corpo foi destruído ali, então Oh, você não vai levar para lá para baixo aqui do está inferno. falando na Peraí. sepultura. Ó, Na para lá para a sepultura. sepultura, você não vai levar seus pecados, você não vai levar seu carro, sua casa, Nada. seu filho, seu marido, você não vai levar nada. Mas Não. a Foi sua, completamente o esquecidos. seu espírito, ele não esquece. Porque se esquecesse, por que tem tanta gente louca? Por que tem tanta criança que nasce doente? Tanta criança que nasce aleijado? Todas essas coisas horríveis que a gente vê, que não cometeu Aí, pecado nenhum. Presta atenção, se for. aí é propósito de Deus, Não tem é coisas que Deus não quer que a propósito gente de Deus, entenda. gente. Como é? Aí para não explicar, é mistério de Deus, porque vocês não querem ir mais além. Então, diz que é mistério, mas não tem lógica, não tem sentido. Olha, Você tem seus filhos, tudo saudável, né? Não sei quantos você tem. Eu tenho amém. quatro netos. 2. Todos meus 4 filhos, meus 4 netos são todos saudáveis, graças a Deus. Mas eu tenho pessoas na minha família que têm filhos que nasceram com problemas, né? Já nasceu assim, já nasceu assim. E muitos se revoltam, porra, por que, que Deus deu um filho para mim assim? Por que deu esse filho doente, deformado, ou que não tem inteligência, tudo isso? Eu não posso, meu Deus, como é que eu vou olhar para isso e dizer que é mistério de Deus? Não pode, é porque a gente não quer ver o que a gente não entende e o que a gente já está acostumado a ouvir, aí a gente não vai buscar mais. A gente não vai. É porque assim, nós não queremos aceitar a vontade de Deus. Isso faz parte do ser humano. Não O é ser a humano ele quer vontade de fazer, Deus. o ser humano ele quer fazer o que ele acha que é bom e ele quer entender aquilo que o convém. Mas quando é a vontade de Deus, nós criamos uma resistência. A Bíblia, em Deuteronômio no 29, no versículo, eu estou lendo para você, as palavras não estão saindo Mas de é mim, que as não palavras são adianta você reveladas. ler tudo isso. Ó, Leio. as coisas encobertas são para o Senhor. Mas O veja nosso bem, Deus, porém as reveladas são para nós se e eu para falar nossos para você, filhos, para sempre. se você for ficar lendo a Bíblia, cada capítulo aí no Não, computador, a gente não vai terminar essa live e nem hora. Mas é só pronto. isso que eu queria te dizer. Você tem um filho saudável. Você não Sim, sabe que é ter um filho doente. Eu andei um ano com a minha filha, porque os médicos diziam que ela não ia andar quando ela nasceu. E eu lutei contra tudo. E minha filha hoje é a mulherona que ela é. Graças a Deus, em amém. todos os sentidos. Sabe por quê? Porque se eu botasse aquela crença na minha cabeça que o médico disse, e quando eu ia no hospital, quando ela estava mal, que eu ia para os hospitais e que eu chorava, eu me acabava, minha filha se conforme, que é a vontade de Deus. Minha mãe me dizia isso, e eu ficava com raiva. Eu dizia, eu não quero saber da vontade desse seu Deus, porque se Deus é Deus, ele não vai fazer a minha filha doente. Então, Amém. como Olha é o que que aconteceu, a pode? sua fé foi Foi manifestada. manifestada, porque eu creio no amor de Deus. Eu Então, não creio olha na que coisa linda, não é. olha que bom. Você leu Deus, meu livro, ele queria a sua fé. você leu meu livro, você viu toda a Li, história lá. Então, li, poxa, eu não posso conceber que Deus não tenha esse amor por mim e aquele pequenino que e nasceu tem, hoje, veja só, e tem.
se o pecado, se a gente passa pela consequência do pecado, se a gente só nasce uma vez nessa terra, então por que, gente? Por que vai nascer uma criança aleijada, uma criança com aquela doença lá que a cabeça cresce? Eu fui no orfanato na China que eu fiquei horrorizada de ver tanta criança doente jogada fora e que esse orfanato recolhia para ganhar dinheiro, porque, na verdade, estavam todos amarrados como animal. Eu e algum grupo de amigas fomos visitar, 2 vezes arrecadamos coisa para servir essas pessoas e foi tudo por água abaixo, porque não tinha honestidade. Então, pensa bem, como é que eu, cheia de amor, vou dizer que eu sou Deus, porque eu sou Deus, né? Eu sou Deus porque eu sou filha de Deus, eu sou criação de Deus, e filho de peixe, peixe é, filho de ser humano é, filho de Deus, Deus é. Claro, não no grau de evolução de Deus, mas Jesus disse, as obras que eu faço, você pode fazer ainda maior. Então, se eu posso fazer maior, eu creio na evolução e creio no amor de Deus, porque eu sou mãe, não tem nada mais nesse mundo que seja mais importante na minha vida do que os meus filhos. Então, quando eu olho Deus como pai e mãe. Eu olho Deus como pai e mãe, porque os pais daqui da terra são poucos que a gente pode dizer que é pai, né? Mas mãe, a maioria são mães, é tudo, é tudo. Então, quando eu vejo Deus, eu penso em Deus, que eu amo Jesus, eu penso nesse amor. Nesse amor, então, se eu só tenho essa vida e eu vou arder no fogo do inferno, porque eu não sou mole, eu não sou mole, né? Deus é mais, e eu não vou, não, eu vou para a luz. Então, eu só tenho essa vida, e aí eu morro, acabou, mas as crianças que estão nascendo doente, que não fizeram nada, porque ela só nasceu agora. Nasceu deformada, não fizeram nada. Então, não tem como você poder dizer que isso é mistério de Deus. Não existe esse mistério. Por isso que eu li para você, porque tem coisas que só pertencem a Deus. Tem perguntas que, se ele for responder para você, a sua mente humana não vai entender. E isso é bíblico. Mas e assim, sabe por quê? Porque Deus dá sabedoria. Deus dá sabedoria. Até um certo limite. Não tem limite. Tem coisas que nós não temos autoridade de saber. Ai, meu Deus, eu vou te encontrar. Como ser humano. Eu vou te encontrar lá no céu, não sei, né? Mas Amém. Eu vou te encontrar lá na vida espiritual. E disse tudo o que você falou. Olha o que você falou, o que eu achei interessante é que manifestou a sua fé em Deus. E você falou assim, eu amo Deus, eu amo a Jesus. Então, que dificuldade tem de seguir os passos de Cristo e já pensar na reencarnação para se consertar? O momento é hoje, é agora, nesse instante. Eu estou me consertando. Porque se eu não me Amém, conserto, é todos os dias. É todos os dias. Né? Mas eu não sei a que ponto eu vou me consertar. Mas se eu não me conserto, eu não vou para o céu, nem vou para o inferno. Eu vou para o umbral, que é o inferno também. Eu peço a Deus que me ilumine antes de eu sair dessa terra para eu não ir para o umbral. Então, é só isso que eu queria falar, porque assim, reflita, porque não é possível. Eu fui crente, minha família toda é crente, só tenho duas irmãs e eu que não somos, né? Então, reflita sobre isso. Meu Deus, me dá sabedoria para entender o porquê, porque não é possível que Deus ponha limite na sua sabedoria. Deus, você só vive uma vez e Deus manda os filhos doentes das pessoas, acabados, né? Doenças e mais doenças. Tem pessoas que nunca fizeram mal, que são pessoas boas, amorosas, cuidadosas. E como é que essas pessoas podem ter doenças terríveis? Que mal ela fez? Então, Deus não seria justo, no meu ponto de vista, não seria justo. Imagina, eu tenho 4 filhos, 4 netos, eu vou pegar esse aqui, que é mais bonitinho,
e vou dizer, ó, meu filho, você vai ter tudo de bom nessa terra, mas esse aqui eu não vou dar nada, eu quero que ele se lasque. Não pode, Não. Quando, ó, o não seu pode. livro está aqui na Ah, mesa, ó. obrigada. Quando eu li o seu livro e entrei em contato com você, o seu livro me chamou a atenção pela fé que você tinha. E tem. Eu E o tenho, seu sofrimento, você teve muito eu sofrimento. E muita fé. o seu sofrimento não foi um ano, não foi dois, pelo que eu li, foi muito tempo de sofrimento. E Deus, a fé que você teve e a confiança fez com que você chegasse onde você está hoje. É, mas deixa eu falar aqui com esse rapaz, Daniel Carlos. Presta atenção, esse é um bate-papo sobre crenças limitantes. Eu estou combatendo com ela as crenças dela, que eu acho que é militante, e ela está combatendo as minhas, que ela acha que é militante, de acordo com a Bíblia. Isso é um bate-papo sobre crença limitante. Se você não sabe, então aprenda. Mas diga a ele que eu sou assim mesmo, viu? Daniel Carlos, ele é o meu pastor que cuida de mim. Então, pastor, você sabe o que é crença limitante? A gente está falando disso. É esse aqui, é sobre ele crença. sabe. Ei, meu amor aí que entrou agora, Léo, Walter, Elza, Bia, muito bem-vindo. Então, aí tem essa outra coisa aqui, né? Mas eu já falei disso de uma maneira diferente sobre o livre-arbítrio, né? Eu acabei de falar mais ou menos sobre o livre-arbítrio. Qual é o papel da sua confiança divina, né? Quando você tem o livre-arbítrio de escolher o que é bom e o que é ruim. Mas a criança que está lá, que nasceu doente, ela não escolheu. O cara lá, o pastor, vou falar do pastor que é bonzinho, que cuida das ovelhas, que é um homem de Deus, como diz as pessoas, né? De repente, morre assassinado, ou de repente ele vai fazer tudo errado, como o cara aí que matou a mulher incendiada, que era pastor da igreja, né? E o do Rio foi outra coisa. O outro caso, um foi pastor, a outra de Lins lá também era pastora. Então a gente vê essas coisas assim. Lá foi o livre-arbítrio. Mas, quando eu vejo assim, lá foi o livre-arbítrio. Mas, quando vejo uma pessoa no leito de dor, uma pessoa que não fez mal a ninguém, quando eu vejo as crianças nascer assim, eu disse, ela não teve escolha. Ela não teve escolha. Então, para que serve o livre-arbítrio? Não é para a gente escolher? Por que que essas crianças não têm escolha também? A elas foram negado o livre-arbítrio de nascer, de escolher nascer saudável. Elas iam escolher nascer num leito que nunca vai sair, nascer com câncer. Não pode, gente, não pode, porque é a vontade de Deus, é mistério de Deus. Aconteceu, o pastor foi lá assassinado porque é mistério de Deus, um homem tão bom, pelo amor de Deus, pastor, Deus te livre e guarde. Mas um homem tão bom, foi a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. No meu ponto de vista. A Bíblia fala que não é a vontade de Deus que o ser humano sofra, né? E nós sabemos que, como eu falei antes, vou repetir, tem coisas que só Deus pode responder, só Ele sabe, porque Ele conhece o ser humano, porque foi Ele que criou o ser humano. E quando a gente fala do livre-arbítrio, significa que eu posso fazer o que é certo da maneira correta, como Deus quer, porque Deus quer que eu faça as coisas certas. E esse livre-arbítrio, as pessoas estão confundindo, elas estão fazendo o que elas querem fazer contra a vontade de Deus. E aí elas pecam, se afastam de Deus. Elas acham que pecando, ela tem o livre-arbítrio para pecar, e não é isso. Não, eu tenho livre-arbítrio para eu fazer o que é certo, da maneira correta. Para fazer escolha. Então, você pode fazer escolha boa e escolha errada. Você tem que fazer a escolha certa, porque senão
você vai ter consequência. Vai ter consequência das duas formas. Por quê? Se eu escolho estudar, progredir da vida, qual é a consequência disso? Eu vou ter um bom trabalho, eu vou ter mais dinheiro, né? Mas se eu escolho ficar na vagabundagem, eu não vou ter nada. E quando eu estou velha, eu não tenho nada. Então, esse é livre-arbítrio, é a escolha. Mas a escolha. Se tem livre-arbítrio para você quando Deus fez o... Peraí. Quando Deus criou a... Se tem livre-arbítrio para você e para mim, eu posso escolher, você pode. Por que que Deus não deu a essas crianças vida, saúde, para que elas também pudessem escolher, ela também ter o livre-arbítrio? É isso que me confunde, você está entendendo? Por isso que Deus vai te responder. Eu queria ter essa debate com você, porque é muito confuso. É muito confuso. Eu jamais vou entender, por mais que eu peça sabedoria a Deus, eu nunca vou dizer que é mistério o que eu não posso entender. Mas se você crê que você pode ter uma resposta, você vai ter essa resposta. Até se você crê, eu creio. Se você crê, pronto. Se você crê e você quer essa resposta, Deus vai te dar a resposta. Agora você precisa abrir o seu entendimento e aceitar a resposta que Ele vai te dar. Porque 4 gerações paga o pecado. Não acredito nisso também. Simone está dizendo, 4 gerações paga o pecado. Eu não acredito nisso. Porra, eu fiz errado. E meu filho que vai pagar por mim? Não. Quer dizer, eu matei, cada um paga o seu. mato a pessoa, aí meu filho vai na cadeia por mim. Não existe isso. Não existe, mesmo porque a justiça dos homens não ia deixar. Você está entendendo? Igual como eu vi um caso aí que a pessoa foi lá e se entregou dizendo que foi ela, mas da investigação depois viu que não foi. Um cara aí que eu de vez em quando vejo, mas quero ver mais, porque só passa coisa ruim. Então, é isso que eu queria sobre o livre-arbítrio, né, que a gente falou, o poder da escolha. Se eu tenho direito à escolha, você tem. Todo mundo tem que ter. Então, ninguém pode nascer miserável e outro muito bom. Como a gente vê esses países todos que tem tanta miséria, tudo isso que aconteceu no Brasil. Mas só para terminar, meu Deus do céu, tomara que não caia. Vou falar aqui do assunto polêmico que aconteceu sábado. Um show de Madonna que teve aí, que tinha não sei quantas mil pessoas, acho que bem umas 100 mil pessoas lá em Copacabana, nesse show. E muitas pessoas estão criticando. As que estavam lá no show não estão criticando. Mas muitas pessoas de igrejas e pessoas que têm também as crenças limitantes estão falando que o show foi um ritual satânico que ela veio fazer no Brasil. Madonna ganhou acho que 65 milhões de reais, que eu não via, eu devia ter visto quanto dava em dólar. Não vi, mas é muito dólar, ela recebeu em dólar. Então, por que as pessoas não podem olhar como arte? Porque ela é uma artista, o cenário dela é um cenário de arte, um cenário vulgar, sim, é um cenário vulgar, um cenário pesado, mas é arte. Olha, aqui onde eu moro tem muitas galerias nas ruas aqui atrás do meu edifício, muitas galerias de arte. Aí, às vezes, eu paro, quando eu estou passeando com meu marido, a gente entra para observar, aí a gente vê uns quadros tão estranhos, uns que jogam o balde de tinta assim, tá lá e puxam uma fortuna. Lá tem o preço, não sei quantos milhão. Aí outros que tem os rabiscos assim, que agora eu aprendi que tem uma pintura, um tipo de desenho neural, e eu vou começar a fazer isso porque achei muito interessante. Aí você vê esses riscos assim, é uma arte, poxa, o povo paga dinheiro muito pelaquilo, quem tem, né? Eu nem que tivesse não ia pagar, eu não ia pagar porque eu gosto de arte mesmo, que eu possa ver. Então, aquilo ali foi arte. Agora fica um monte de pessoas botando lá, né, os que
tem seguidores e quer mais. Aí bota lá no canal dele e começa a criticar aquela crítica toda. Devia criticar o governo, né? Que gastou esse dinheiro todo, só o cachê dela foi esse dinheiro todo, e fora a construção de tudo ali, de tudo de cenário. Então, devia criticar ele, porque ele gastou, ela só veio fazer a arte dela, foi quem quis, se é satânico, se não é, é arte, igual como tem arte gospel, né, que eu detesto, não assisto de jeito nenhum, assisti uma vez e nem consegui assistir tudo, que é a Paixão de Cristo. Ave Maria do céu, a coisa mais horrível. É uma arte gospel, né? Uma arte religiosa. Eu fui para Israel, eu fui para templos budistas, um monte de lugar que eu viajo, e eu tinha vários crucifixo, oh my God. Crucifixo. Cada um lindo, mais lindo que o outro. Tinha um grandão ali de Irmã Dulce pendurado. Tem uns que eu trouxe do Vaticano. Aí um dia eu estava aqui pensando assim, eu disse, foi aqui na época o ano passado da Paixão de Cristo, eu pensando assim, coisa tão triste de ver, tão pesada de ver, sendo Jesus espancado, aquela coisa toda, coroa de espinho. Aí eu olhei para o crucifixo e eu disse, meu Deus, por que eu estou com esses negócios aqui dentro de casa, se é uma coisa tão triste e tão pesada? Eu catei todos, tirei tudo da parede, todos que estavam aqui no meu quadro de visão, tirei tudo e fui lá embaixo. Eu não joguei no lixo não, porque tem gente que gosta. Lá embaixo do meu prédio tem uma área onde você bota papel, bota móveis, coisas para reciclar que serve ainda. Eu fui lá e coloquei. Eu digo, alguém vai pegar isso. E realmente eu voltei, não estava mais lá. Não estava mais lá. Então, assim, isso é arte. Alguém desenhou aquela coisinha, fez bonitinha. O filme da Paixão de Cristo é arte. A porcaria do show de Madonna também foi arte. Mas as pessoas estão ganhando visualizações incríveis com essa arte de Madonna. Aí o cara lá, que eu não sei quem é ele, posta, uma amiga minha mandou para mim, posta lá uma crítica danada. Por que ele postou no canal dele? Está lá bonitinho no canal dele. Por que ele postou? Se ele estava contra, eu não... agora quer que todo mundo veja no canal dele, porque lá tem muitos seguidores que não viu o show. Aí vai lá... Eu não vi o show, horrível. Não vi, não sei, nem ouvi comentário nenhum. Ver, mas aqui, ó, isso aqui para mim é uma arte. Ah, que lindo. Aqui é uma caneta. Você faz isso, é? Eu não. Eu ganhei. Aqui para mim é uma arte. Você ganhou, é linda. Aqui para mim eu faço. É uma arte. Isso aqui eu faço. Esse é seu sabonetinho, né? Aqui é meu sabonete, eu faço. É lindo, porque você não faz vela também assim, é lindo, um amor mesmo. Lindo. Nossa. Aí, eu não assisti o de Madonna, então arte para mim são essas coisas. O livro para mim é arte. Os arranjos para mim é arte. Eu não sei o que ela apresentou, mas aí a gente tem que ver assim, ó, aos olhos de Deus, o que ela fez, que eu não vi, estou ouvindo agora você falar. Será que aos olhos de Deus o que ela fez foi agradável? Foi bom? Não importa. Encheu a vida espiritual? Não importa. Preencheu a alma e o espírito? Preencheu de quem estava lá. Importa, porque aí, se as pessoas seguem uma arte dessa aí que acabam deturpando a vontade de Deus, Deus não se agrada. Não, isso se despir, ficar nua, mostrar a sua intimidade, não agrada a Deus. Então isso não é arte. É arte. Não é. Agora, a morte de Cristo, que mostrou o que aconteceu, porque acredito que você acredita como foi a morte. Foi triste a morte de Cristo. A gente não quer reviver isso nunca mais na nossa vida. Mas se tem pessoas representando
Ali é uma arte, ele representou uma Então, realidade. porque uma arte é a arte dele, maltratando Jesus, metendo pau em Jesus. Porque aconteceu. E aconteceu. Aconteceu. Se Foi aconteceu verdade. é história, está na história. Aconteceu, está na história. Não é só porque está na Bíblia, é porque é história. E o show da Madonna também foi arte. Agora as pessoas estão falando, porque não como diz, não fechou o show, porque eu estou sofrendo pelo meu país. É mentira. Você não está sofrendo por ninguém, você está sofrendo por você. E eu falo mesmo, porque eu não vou dizer que eu estou sofrendo pelas pessoas que tá lá no Rio Grande do Sul. Eu não estou, eu me sensibilizo. Eu me sensibilizo, eu mando uma vibração de amor, eu mando, mas eu vou dizer que eu estou sofrendo. Ai, não estou. É mentira se você disser que está. Eu não estou. Entendeu? Por quê? Eu estou vendo a distância. Tem lá os que está acontecendo aí atrás, né? Nesse mundo todo que vocês sabem, posso estar falando, entendeu? Não é só no Brasil, é em tudo quanto é canto. Tem umas 3 semanas que aqui teve um terremoto. Eu pensei que eu ia morrer. Aí, quando estava tudo tremendo, eu disse assim, o que é que eu posso fazer? Eu estava sozinha. Eu não posso fazer nada. Então, eu peguei meu cachorro, que estava também tremendo com medo. Eu falei assim, olha, meu Deus, se vou desabar tudo isso, eu não tenho saída, não podia sair, eu moro no 17º andar. Eu digo, Deus, se for acabar agora, então, por favor, me leve para a luz, me leve para a luz. Assim que eu pedi, fiquei quietinha ali, parou, foi rápido. Aí teve outro, parou de novo. Mas eu já... Você sentiu medo? Não, do terremoto eu senti, assustei. Mas não foi tanto como eu passei no Chile. Eu passei já, esse foi o quarto. Eu passei no Chile, que a cama chacoalhava e saiu do lugar. O sofá também. Então eu digo, meu Deus do céu. Mas é assim, a gente não tem o que fazer, a gente aceita. Só orar por eles. Só orar e pronto, ora. Em vez de ficar e se sensibilizar, né? Porque nós somos ora. seres humanos. Exato. Nós somos seres humanos, nós sensibilizamos. Alguns vai poder ajudar, outros não vão poder ajudar. Ajudando. Pablo Marçal, um empresário aí da igreja, ele não tem empresa de igreja, ele é um empresário alto. E ele, poxa, eu fiquei assim fascinada com a obra dele ontem, porque ele pegou o avião dele particular, convidou outros amigos, estavam indo todo o avião dele lá com pessoas e ele lá botando a mão na massa, além da doação toda que ele está fazendo. Isso sim é bonito. Isso é bonito você fazer. Se eu pudesse também eu faria, né? Mas aí é que está. O próximo mais próximo são as pessoas que estão aqui perto de mim. Eu vou sensibilizar por você se acontecer uma coisa com você. Mas meu próximo mais próximo, primeiro, amar a Deus sobre todas essas coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu me amo muito, né? Aí depois vem meus filhos, meu marido, meus netos, e depois assim vai andando pelas pessoas. Mas todo dia, quando eu sento aqui, eu envio oração, eu peço a Deus misericórdia, peço a Deus pela paz, envio para esses lugares. Envio essa coisa desde a semana passada que eu estou vendo os flashes assim, né, na internet, porque eu não gosto de olhar coisa triste. Vendo os flashes assim, eu digo, oh, meu Deus, tem misericórdia. Eu sento aqui, eu boto essas pessoas no meu campo de energia e envio essa vibração, porque eu acredito, né? Não sei se você já assistiu muitos filmes gospel aí, que as pessoas, o cara teve um filme lindo de um menino que ele cai dentro do gelo e fica vários minutos lá, não sei se você viu, e todo mundo, toda a cidade rezando com velas acesas em frente do hospital. E o menino voltou à vida. Então, se você pode emitir essa oração, essas pessoas recebem de algum modo, não é só com dinheiro e com matéria que você ajuda, não é verdade? Sim. Então, e sensibilizar uma coisa, mas você dizer que está sofrendo,
é mentira, é hipocrisia. Sinto muito, mas eu digo, viu? Sim, sim. Olha, amiguinha, eu amei fazer essa live com você. Eu vou andar na Bíblia mais e pedir a Deus sabedoria para ver se eu consigo entender. Porque eu não entendo. Já está falhando Você já. pode me dizer, eu já disse a você que eu já fui evangélica, e quando minha filha teve esse problema, eu fui para tudo quanto foi igreja, tudo quanto foi centro espírita, candomblé eu fui, mas nada resolveu. Né? Quem resolveu foi Deus e eu. Né? E os tratamentos... Pronto, graças a Deus você tem esse entendimento. Então, eu tenho, e por isso eu digo, eu vou fazer esse debate, porque se a gente debate, a gente aprende, não é verdade? A gente aprende. Aí eu vou continuar pesquisando, depois você me manda esses capítulos aí que você leu, me manda. Te mando. E aí eu vou aqui sentar, vou ler e vou dizer, olha, Deus, se eu estou errada, porque eu não sou... Ele vai te responder. Eu não agora sou dona da verdade, não. Você Pelo amor de Deus, não me precisa confunda. ouvir, abrir o seu ouvido e o seu entendimento. Não. Porque Deus ele tem uma maneira de falar. Tem. Talvez eu, como ser humano, talvez eu não convença você. Mas Deus ele tem outra maneira de te falar. Tem, claro que tem. E para isso você precisa estar com seus ouvidos aguçados. Porque Deus, como ele é espírito, ele não vai falar como eu estou falando, explicando. Eu falo com ele. Falo. Agora, quando eu me calo, eu escuto. Quando você fala, Deus ouve. Mas quando você faz silêncio, você ouve a voz de Deus. É por isso que a gente medita, porque quando a gente está ali quietinho, a gente vai ouvir a voz de Deus. Nem sempre, mas eu já ouvi muitas vezes, faça isso, ou faça aquilo. Entendeu? Assim, vem a ideia, não quer dizer que eu estou ouvindo a voz, porque senão estava esquizofrênica, sei lá o quê. Né? Não estou ouvindo voz, mas quando eu falo ouvir, é porque eu senti a minha intuição. Sim. E essa minha intuição me levou muito, graças a Deus. E será que vem de quem? Só pode vir de Deus, porque eu não prego o nome do diabo, não quero saber do diabo, não quero saber de ritual satânico, não quero saber nada disso. A minha ligação é com Deus. E os anjos, eu creio muito nos anjos. Você vê aqui atrás, não é que eu adoro imagem, mas quando eu vejo esses quadros, é como se diz assim, senta, acalma a mente, que minha mente voa. Entendeu? Mas uma coisa assim que eu vou te dizer, quando para as pessoas aqui ouvirem, quando eu estava para sair do Brasil, muitos dias antes, umas 2 semanas, eu chorava o tempo todo, com muita dor, porque eu ia ter que deixar meus filhos, né? E minha mãe me deu todo apoio, minha mãe, vai, filha, se não fosse, talvez eu não teria vindo, mas... Teve um dia que eu sentei assim, eu não aguentava mais, eu não tinha força mais para chorar, não tinha. Eu sentei e fiquei assim, em silêncio. Aí Deus falou assim para mim, olha, se eu fosse falar, agora eu falo, mas se eu fosse falar antes, o povo ia dizer que eu era maluca. Falou assim, vá, minha filha, se jogue. Deus falou para mim, se jogue. Aí eu falei, Deus, mas se eu me jogo, e se eu caio? Ele falou, se você cair, eu te levanto. Eu ouvi essas palavras dentro da minha cabeça. Se você cair, eu te levanto. Eu disse, Deus, e se eu não aguentar? Ele disse, eu te dou força. Amém. Amém. Força. Então, eu creio em Deus, eu creio no meu Jesus amado, que eu tenho aqui o retrato dele para também lembrar que eu tenho um Deus aqui e aqui na minha cabeça, que é muito doida. Viu? Mas, olha, foi um prazer, foi muito bom. Igualmente. Nossa conversa, meia assim, né? De pontos de vista diferentes, mas foi uma conversa boa, né? Sim. E assim, o que eu quero dizer para você e para as outras pessoas que ainda estão aqui, né? Que cada pessoa,
ela tem algo grandioso dentro de si, né? Todo mundo tem, mas o que falta é a confiança necessária para você acreditar em você mesmo, É, mas é a fé, é a né? fé. Aham. Só quando a gente arrisca, né? A gente arrisca sonhar longe demais, alto demais, é que a gente vai ver a nossa capacidade. A capacidade Isso. que Deus nos deu, entendeu? Hum. Então é isso, gente. Muito obrigada. Olha, a live agora ficou até 1h32. Não, 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 não. Tá errado. Ou tá certo? É verdade. Nós começamos às Não, 19. porque aqui é 19 agora. Aqui é 19, é É, 1h. já é 8 e quase 8h30 aqui. O amigo está dizendo, Madonna deu vida à voz das mulheres gay e condenou a discriminação que se faz em nome de Deus. Importante falar sobre isso. Está circulando no Instagram que Madonna doou 10 milhões. Vou pesquisar no Google. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigada E também. obrigada a todos que estão aqui ainda. Olha, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês Vou ver se eu também. consigo gravar ela, viu? Aí eu te mando. Certo. Um beijo. Tá bom? Fica com Deus. Um Até beijo. amanhã. Fica com Até Deus. amanhã, hein? Tá bom. Até. Tchau. Tchau. Vou sair agora. Encerrar agora.